Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Vamos para mais uma aula de matemática, página 393, módulo 14. Nós vamos falar sobre multiplicação e divisão com potências de 10. Aqui eu fiz algumas observações para vocês recordarem as potências de 10. Quando eu tenho a base e o expoente. Quando a base é 10, existe uma regrinha. Você vai ter no resultado o número 1 acompanhado da quantidade de zeros do expoente. Então, 10 elevado a zero é 1. É somente o número 1. A resposta não vai ser acompanhada de nenhum zero. 10 elevado à primeira potência é o número 1 acompanhado de um zero. Não se esqueçam, a quantidade de zeros está no expoente. 10 elevado à segunda potência é o número 1 acompanhado de 2 zeros. 10 elevado à terceira potência é o número 1 acompanhado de 3 zeros. Lembraram? Agora vamos para o texto de abertura. Buraco negro, então aqui nós temos a imagem de um buraco negro e o zoom da região central desse buraco negro. Em abril de 2019, a teoria de Einstein foi comprovada pela primeira imagem real de um buraco negro. Trata-se de um objeto de 4 vezes 10 elevado à 10ª potência. Então, aqui nós temos uma potência de base 10 e expoente 10. Então, esse objeto tem 4 vezes 10 elevado à 10ª potência quilômetros de diâmetro, localizado a 5,5 vezes 10 elevado à 7ª potência, anos-luz da Terra. 10 elevado à 7ª potência. A base é 10, o expoente é 7. Lembrando da base 10. Tem aquela propriedade que o expoente ele indica a quantidade de zeros na hora da resolução desses cálculos. E agora, continuando aqui no finalzinho dessa página, da página 393. E você, já ouviu falar em buraco negro? Troque uma ideia aí com a sua família. O buraco negro ele é uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar dele. E ele surge em decorrência da morte de quem? De estrelas, certinho? Número 2. Você conhece as duas representações de números racionais na legenda da imagem? Sim ou não? Tem ideia de como proceder para realizar esses cálculos? Eu já dei a dica. Nós vamos trabalhar com potências de base 10. Agora, página 394. Na página 394, nós vamos falar sobre o uso da calculadora, sobre o ponto e a vírgula e sobre um matemático que foi muito importante, na verdade, um comerciante, descobrindo regularidades com a calculadora. A calculadora vem sendo utilizada em diferentes momentos nas aulas de matemática, mas nunca nas provas, porque não é permitido. Algumas finalidades de seu uso durante as aulas são compreender a função de algumas de suas teclas, utilizando-as para a resolução de problemas de situações cotidianas. Então, nós temos que saber usar uma calculadora e saber a função de cada uma de suas teclas. Realizar cálculos numéricos exaustivos, quando o que importa na situação proposta é o raciocínio matemático. Imagine uma conta muito extensa. O objetivo não é o cálculo, é chegar a uma interpretação, a um raciocínio matemático mais avançado. Então, nesse caso, a calculadora pode ser utilizada. E no módulo de hoje, nós vamos utilizar a calculadora, por quê? Porque nós precisamos identificar regularidades numéricas ou criar estratégias de resolução de problemas. A calculadora, ela vai ser permitida em algumas atividades hoje para nós descobrirmos o que acontece na multiplicação e na divisão por 10, 100 e 1000.
A calculadora não substitui o trabalho intelectual. Ela é apenas uma ferramenta de auxílio à aprendizagem. Então, ela vai nos ajudar a tirar conclusões sobre o conteúdo desse módulo. Vamos trabalhar com uma calculadora simples. Qual é a proposta? A proposta, nesse momento, é identificar algumas propriedades de multiplicação e divisão com potências de 10, que são 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Saiba mais. Saiba mais tem curiosidade, e é uma curiosidade bem interessante. Você já percebeu que em algumas calculadoras não existe a tecla com o sinal da vírgula, apenas a tecla com o sinal do ponto? Eu acredito que muitos já perceberam isso. Nesses casos, o ponto é o separador da parte inteira da não inteira em um número na representação decimal. Então, o ponto na calculadora, ele serve para separar a parte inteira da parte decimal. Nesses casos, o ponto então separa a parte inteira da parte decimal. Entretanto, na escrita dos números, é possível utilizar tanto a vírgula como o ponto. A questão que envolve o estudo desses sinais foi bastante discutida ao longo da história da matemática. Há muitos países que usam a vírgula para separar as ordens da parte inteira e o ponto para separar a parte inteira da parte não inteira. Exemplo, 123.415,05. É uma escrita bem diferente da que nós conhecemos. Aqui a vírgula está separando o quê? As classes. O ponto está separando a parte inteira da parte não inteira, da parte decimal. Esse mesmo número pode ser escrito da seguinte forma: 123.415,05. Só que é obrigatório esse ponto para separar as ordens, as classes? Nesse caso, o ponto separa as ordens da parte inteira. A vírgula separa a parte inteira da não inteira. Vamos ver o que está acontecendo atualmente? Atualmente, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, não se usa mais o ponto para separar as ordens, apenas um espaçamento entre elas. Assim, o número seria escrito da seguinte forma: 123, espaço, 415,05. 123.415,05. Essa é, inclusive, a grafia adotada no nosso material. O que é a ABNT, gente? É um órgão privado e sem fins lucrativos responsável pela normalização técnica no Brasil. Então, vamos continuar. Por isso, quando você estiver utilizando a calculadora, observe se nela há o ponto ou a vírgula como separador, tendo em mente que, nesses casos, ambos os sinais têm a mesma função. Então, muita atenção a esse pequeno detalhe. John Napier. Ele foi um comerciante escocês e, embora não fosse matemático, trouxe muitas contribuições para o desenvolvimento da matemática. Então, ele não era um matemático, ele era um comerciante escocês. Atribuiu-se a ele o uso, pela primeira vez, na obra Rabidologia, de 1617, de um ponto, o uso de um ponto ou de uma vírgula como separador decimal. Em 1619, o ponto se tornou padrão na Inglaterra, mas muitos países europeus optaram pela vírgula. Ainda hoje, alguns países utilizam a vírgula como separador da parte inteira da parte não inteira, outros utilizam o ponto. Página 395. Multiplicação por 10, 100, 1000. Número 1. Com o auxílio de uma calculadora, faça as multiplicações indicadas e registre o produto obtido. 10 vezes 13, 130. Pode usar a calculadora. 100 vezes 13, 1.300. 1.000 vezes 13, 13.000.
10.000 vezes 13, 130.000. Vocês perceberam uma regularidade? Então, vamos lá. Na multiplicação por 10, 13 vezes 10. Você repete o 13. Como é uma multiplicação por 10, você acrescenta um zero no resultado final. 100 vezes 13. Repete o 13. Na multiplicação por 100, você acrescenta 2 zeros no final. 1.000 vezes 13. Você repete o 13 e acrescenta 3 zeros no final. Os 3 zeros vêm aqui do 1.000. 10.000 vezes 13. Repete o 13. No final, você vai acrescentar 4 zeros, que são os 4 zeros aqui do 10.000. Certinho? Número 2. Vamos partir da multiplicação 10 vezes 25. Observe que o número 25 está registrado no quadro de ordens, certinho? Ele está aqui. A cada multiplicação realizada, registre o produto no quadro de ordens. 10 vezes 25. Repete o 25, acrescenta um zero. 250. 10 vezes 10 vezes 25. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 25, você repete o 25, acrescenta 2 zeros. Fica 2.500, que você vai colocar aqui. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 25. 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. É o número 1 seguido de 3 zeros. 1.000 vezes 25, repete o 25, acrescenta 3 zeros no final. Fica 25.000, que nós vamos colocar a resposta ali. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É o mesmo que 10 elevado à quarta potência. É o número 1 acompanhado de 4 zeros, 10.000. Ou você pode pensar, 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1.000. Vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 25 é o 25 acompanhado de quantos zeros? De 4 zeros. Então, nós temos 250.000. Percebam, o 2 era dezena, depois ele passou a ser centena, depois ele passou a ser unidade de milhar, depois ele passou a ser a dezena de milhar e, por último, a centena de milhar. Vamos ver o que aconteceu com o 5? Da unidade ele passou a ser dezena, depois centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E no final, fomos acrescentando os zeros. Letra B. Observe a posição dos algarismos 2 e 5 no quadro de ordens, após cada multiplicação por 10. O que você conclui dessa observação? A cada multiplicação por 10, os algarismos 2 e 5 passam a ocupar a ordem imediatamente superior. Só um exemplo. O 2 de dezena foi para centena. O 5 de unidade foi para dezena. E aqui no lugar da unidade foi completado com zero. Certinho? Agora vamos continuar. Questão número 3. Adote, nos itens a seguir, o procedimento realizado no item anterior. O número, letra A. O número 4,305 já está registrado no quadro de ordens. 10 vezes 4,305. Você pode fazer na calculadora. 43,05. Qual é a minha dica na multiplicação por 10? Na multiplicação por 10, quando você tem um número decimal, na multiplicação por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a direita, para a frente. Então, fica 43,05. Colocamos aqui. 10 vezes 10 vezes 4,305. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 4,305. Você pode fazer na calculadora, mas o que acontece na multiplicação de um número decimal por 100? A vírgula é deslocada 2 casas, 2 ordens, para a frente, para a direita. E o resultado é 430,5. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 4,305. 10 vezes 10 vezes 10
é o mesmo que 10 elevado à terceira potência. É o número 1 acompanhado de 3 zeros. É 1000. 1000 vezes 4,305. Na multiplicação de um número decimal por 1000, como são 3 zeros, a vírgula vai ser deslocada 3 casas, 3 ordens decimais para a frente, para a direita. Então, a vírgula vem aqui no final do número e você pode completar com 0. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é o mesmo que 10 elevado à quarta potência, que é o número 1 acompanhado de 4 zeros. Fica 10.000 vezes 4,305. Na multiplicação de um número decimal por 10.000, como o 10.000 tem 4 zeros, nós vamos deslocar a vírgula 4 casas, 4 ordens decimais para a direita. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Falta uma casa, certo? A casa que está faltando, você completa com quem? Com 0. Então, eu posso deslocar agora as 4 casas. 1, 2, 3, 4. E aqui eu posso colocar vírgula 0. Nós temos que colocar todos esses números aqui no quadro de ordens. Vamos analisar? O 4 era unidade, passou a ser dezena, depois a ser centena, unidade de milhar, dezena de milhar. O 3 de décimo passou a ser unidade, depois dezena, depois centena, depois unidade de milhar. O 0 de décimos passou para a unidade, depois ele passou para dezena e centena. O 5 dos centésimos passou para quem? Para os décimos, depois para a unidade, depois para a dezena. Ocorreu o mesmo da nossa questão anterior. Página 396. Letra B. Observe a posição dos algarismos 4, 3, 0 e 5. Nós já fizemos isso no quadro de ordens, após cada multiplicação por 10. O que você concluiu dessa observação? A cada multiplicação por 10, os algarismos 4, 3, 0 e 5 passam a ocupar a ordem imediatamente superior. Não foi isso? Agora, número 4. Sem o auxílio da calculadora, determine os produtos de cada quadro. O primeiro quadro são multiplicações por 10. Na multiplicação de um número decimal por 10, a vírgula é deslocada uma casa, uma ordem para frente, para a direita. Na segunda coluna, nós temos multiplicação de números decimais por 100. Na multiplicação por 100, como 100 tem 2 zeros, a vírgula será deslocada 2 casas para a frente, 2 ordens para a direita. Na multiplicação por 1000, de qualquer número decimal por 1000, como 1000 tem 3 zeros, a vírgula será deslocada 3 casas para a frente, para a direita. Vamos lá? 10 vezes 1,35 fica 13,5. 10 vezes 2,05 fica 20,5. Então, é só deslocar a vírgula uma casa para a frente. 10 vezes 13,4. Então, a vírgula é deslocada uma casinha para a frente. Fica 134 ou 134,0. É a mesma coisa. 10 vezes 162,3. Na multiplicação por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a frente. Fica 1623 ou 1623,0. 10 vezes 0,123. A vírgula vai ser deslocada uma casinha para frente. Fica 1,23. Agora, vamos às multiplicações por 100. 10 vezes 1,5. Na multiplicação por 100, nós precisamos de 2 casas. Podemos completar com 0. Então, fica 150 ou 150,0. 100 vezes 0,3. Nós precisamos de 2 casas, de 2 ordens. Acrescentamos o 0, a vírgula é deslocada 2 casas para frente. E não se esqueçam, esse 0 à esquerda não tem valor. Fica 30 ou 30,0.
100 vezes 1,75. Na multiplicação por 100, a vírgula será deslocada 2 casas para frente ou para a direita, fica 175 ou 175,0. 100 vezes 0,01. 2 casinhas para frente, fica 1 ou 1,0. Não esqueçam que os zeros à esquerda aqui não são obrigatórios, eles não têm valor. 100 vezes 13,075. Na multiplicação por 100, 2 casas para frente, 1.307,5. 100 vezes 0,005. 2 casas para frente, fica 0,5. Esses zeros aqui à esquerda não têm valor. Agora, as multiplicações por 1000. Nas multiplicações por 1000, nós precisamos de três classes. Nós precisamos de 3 ordens decimais, de 3 casinhas. Então, se você não tem as 3, você completa com quem? Com 0. Então, aqui eu completei com 2 zeros. 1000 vezes 1,3. Eu preciso deslocar a vírgula 3 casas para frente. Então, fica 1.300 ou 1.300,0. Ok? 1000 vezes 0,05. Preciso acrescentar um zero para ter as 3 casas, as 3 ordens aqui. Então, a vírgula vai ser deslocada 3 casas, porque é uma multiplicação por 1000. 3 casas para frente, para a direita. 50 ou 50,0. Os zeros à esquerda não têm valor. 1000 vezes 1,02. Completo com 0, porque na multiplicação por 1000 eu preciso de 3 casinhas decimais, de 3 ordens. Então, a vírgula vai ser deslocada 3 casas para frente. Ela vem para aqui no final, eu fico com 1020,0. 1000 vezes 0,00001. Aqui nós já temos mais de 3 casas, então é só deslocar a vírgula 3 casinhas e o resultado fica 0,01. Os zeros que ficam antes aqui, eles não têm valor, os zeros à esquerda. 1000 vezes 1,275. Multiplicação por 1000, 3 casas para frente, para a direita. Fica 1.275, que é o mesmo que 1.275,0. 1000 vezes 123,5. Para termos as 3 ordens decimais, as 3 casas decimais, aqui nós vamos completar com zeros. Agora que nós temos as 3 casas, podemos deslocar a vírgula 3 casas para a direita, para frente. Fica 123.500 ou 123.500,0. Certo? Retomando. Multiplicação por 10. Número decimal multiplicado por 10. A vírgula é deslocada uma casa para a frente, para a direita. Multiplicação de um número decimal por 100. A vírgula será deslocada 2 casas para a frente, 2 casas para a direita. Na multiplicação de um número decimal por 1000, nós vamos deslocar a vírgula 3 casas para a frente, 3 casas para a direita. Número 5. Agora, com o auxílio da calculadora, confira os resultados obtidos no item anterior. Vocês devem pegar a calculadora e verificar se todas as respostas estão certas. Número 6. A partir das conclusões às quais você chegou nos itens anteriores, escreva uma regra prática para a multiplicação por 10, por 100, por 1000. Ao multiplicar por 10, 100 ou 1000, cada algarismo do número passa a ocupar uma, 2 ou 3 ordens imediatamente superiores, respectivamente. Na multiplicação por 10, uma ordem superior. Na multiplicação por 100, 2 ordens. Na multiplicação por 1000, 3 ordens. Como eu expliquei, deslocar a vírgula uma casa, 2 casas, 3 casas para a direita. Por hoje é só, gente. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau!